Mentiu Yeshua quando revelou que seu Pai é o único Deus verdadeiro? O único Deus, visto que Deus é um só, Romanos 3,30. Visto que Deus é um só, Romanos 3, versículo 30. A citação é clara. Há somente um Deus. É difícil encontrar no meio cristão alguém que creia que exista mais de um Deus. Mas se perguntássemos, quantas pessoas compõem este único Deus? Encontraríamos muitas respostas diferentes. Qual seria a correta? 1, 2 ou 3 pessoas? Mais que 3? Está escrito, a tua palavra é a verdade, João 17:17. O texto mostra que, se buscamos a verdade, a Bíblia nos dá a resposta segura. O problema é que, quando perguntamos a um cristão que crê que Deus é composto de 3 pessoas, ele diz que sua crença está baseada na Bíblia. O mesmo respondem aqueles que creem que Deus é composto de 2 pessoas ou uma pessoa só. Estariam todos com a verdade? Está escrito, Deus não é de confusão, 1 Coríntios 14:33. Que dizer, a revelação bíblica é uma só. Deus não revela que um vestido é azul para um, para logo depois dizer que é rosa para outro. Sua revelação é a mesma para todos. É claro, portanto, que a verdade não pode estar com todos os que creem diferentemente ao mesmo tempo. Como então encontraremos nós a verdade? Não basta saber que precisamos buscá-la na Escritura, é preciso saber como buscar de forma a encontrá-la. E para saber como buscar a verdade, nada é melhor que usar o método sugerido pela própria Bíblia. Yeshua disse, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Ele deixou claro que aquele que é da verdade, a pessoa que deseja sinceramente conhecer a verdade, ouve a sua voz, ou seja, dá ouvidos às suas palavras. As palavras dele estão relatadas na Bíblia. Então, para conhecermos a verdade sobre quantas pessoas compõem o Deus único, basta estudarmos as palavras de Yeshua registradas na Bíblia. E o que disse Yeshua sobre o único Deus? Para ele, quantas pessoas compõem o único Deus? Leiamos suas palavras. Yeshua falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Yeshua a quem enviaste. João 17, versículo 1-3. O verso 1 revela que Yeshua é o autor das palavras que lemos. O que ele diz? A vida eterna é esta. Verso 3. Essas palavras mostram que o que ele está para dizer em seguida não é algo corriqueiro. A vida eterna, a salvação dos homens, repousa sobre o significado das palavras que ele está a pronunciar. Por isso diz, a vida eterna é esta. A vida eterna consiste-se no que ele está por dizer. E que palavras são estas, tão importantes que são capazes de comunicar vida eterna àquele que as obedeça? Yeshua continua, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. De acordo com Yeshua, nossa vida eterna consiste em atender a este conselho, que conheçam a ti só. A quem Yeshua se refere? O verso 1 nos mostra, Pai, é chegada a hora. Ele se refere ao seu Pai. Yeshua diz, a ti só. Verso 3. As palavras a ti só não permitem a inclusão de nenhum outro, nem mesmo dele, Yeshua. Somente o Pai está incluso. Yeshua continua, por único Deus verdadeiro. O Pai é de Yeshua, e somente ele, com a exclusão de qualquer outro, é apresentado como o único Deus verdadeiro. Yeshua desejava que nós, os homens, conhecêssemos a seu Pai, somente, como o único Deus verdadeiro. Nisso repousa a nossa vida eterna. Yeshua continua dizendo, e a Yeshua a quem enviaste. Verso 3. Como se entende essas palavras? Suponhamos que um amigo te diga assim, quero que você conheça o Rodrigo, meu primo, e o João. Você entende que Rodrigo e João são primos do seu amigo, ou somente o Rodrigo é o primo dele? A resposta óbvia é, entende que somente o Rodrigo é o primo dele. Isto porque ele falou primeiro do Rodrigo, dizendo ser ele seu primo, então disse eu, João.
O mesmo se dá com as palavras de Yeshua. Ele diz: a ti só, seu Pai, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, verso 3. Fica evidente que Yeshua está dizendo que, além de conhecermos seu Pai, por único Deus verdadeiro, ele deseja que conheçamos a ele, Yeshua, aquele a quem o único Deus verdadeiro enviou. Um só é apresentado como o único Deus. Que este é o sentido do que Yeshua disse também fica evidente de outros textos que apresentam suas palavras. Yeshua sempre se referia ao seu Pai como Deus, e ele mesmo como o Filho de Deus. Respondeu Yeshua: quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. João 8, versículo 54. Recomendou-lhe Yeshua: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? João 10, 36. Certa ocasião, Yeshua lhe disse: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Muitos pensam que aqui Yeshua afirmou ser Deus igual ao Pai. Isso era exatamente o que os fariseus da época pensaram, mas Yeshua os corrigiu. Acompanhe o relato bíblico. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apredejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Yeshua: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? João 10, versículos 29 a 36. Note que, ao final, Yeshua explicou aos fariseus da época e a nós hoje que o que ele em realidade declarou foi: sou filho de Deus. A expressão eu e o Pai somos um não significava, portanto, que ele fosse Deus junto com o Pai. Mais adiante, Yeshua explicou o sentido dessa expressão: eles têm transmitido a glória que me têm dado, para que sejam um como nós o somos. João 17, 22. Yeshua disse que os discípulos deveriam ser um como ele e o Pai eram um. Yeshua não rogava ao Pai para que os discípulos se tornassem uma pessoa só, nem para que se fizessem iguais em hierarquia ou poder. Mesmo os dons do Espírito que cada um receberia seriam diferentes, mas Yeshua orava para que eles estivessem unânimes no mesmo propósito. Esta oração se cumpriu após o derramamento do Espírito, como está escrito: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Atos 4, 32. Neste sentido, eles seriam como ele e o Pai eram um, da mesma forma que os discípulos seriam um quando estivessem todos o mesmo propósito. Yeshua e o Pai eram um porque tinham o mesmo propósito, não porque fossem o mesmo Deus. Vemos que Yeshua revelou que seu Pai é o único Deus. Como a revelação bíblica é uma só, temos segurança de que aquilo que está revelado pelas palavras de Yeshua sobre este assunto está em harmonia com todos os restantes das Escrituras. Isso porque, como já vimos, Deus não é de confusão, 1 Coríntios 14, 33. Não revelaria ele algo pelas palavras de Yeshua para contradizer em outras partes da Escritura. Fica evidente, portanto, que Yeshua disse correspondente à revelação bíblica sobre este tema. Sabemos que existem algumas passagens bíblicas que tiveram seu significado original alterado quando traduzidos para o nosso idioma nas diferentes versões. Estas, quando lidas, induzem-nos ao erro nesta questão. Devido à limitação de espaço, não vamos citar todos os textos das traduções que levam ao entendimento equivocado, mas apresentaremos as traduções que conferem com o sentido dos originais e estão em harmonia com o que Yeshua revelou sobre este assunto. São elas: João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bíblia Almeida revisada e corrigida. Romanos 9,5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Louvado para sempre seja Deus, que está sobre todas as coisas. Bíblia Almeida revista e atualizada. Tito 2,13.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, com Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Judas 4. Porque alguns homens se introduziram de maneira encoberta, os quais desde antes haviam sido ordenados para esta condenação, homens ímpios, convertendo a graça do nosso Deus em dissolução, e negando a Deus, que é o único soberano, e a nosso Senhor Jesus Cristo. Fonte Bíblia versão Reina Valera, 1909, tradução ao espanhol. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e Deus era a palavra. Fonte Bíblia versão grega interlinear, 1998. Em grego lemos: En ark ologov kai ologov. No princípio era a palavra e a palavra. In prov ton gion kai iov in ologov. Estava em Deus e Deus era a palavra. Hebreus 1, versículo 8. O teu trono é de Deus para todo sempre. Fonte Bíblia em Salmos 45, versículo 6, que é o texto citado por Paulo em Hebreus 1, versículo 8. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide a todas as nações e fazeis discípulos em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fonte, tradução de Eusébio de Cesareia, anterior a 325, depois de Cristo, citada em Theophania of Eusebius, página 298. Que conheçamos nosso Pai Celestial como único Deus verdadeiro, e a Yeshua, seu Filho, a quem ele enviou. É o apelo do céu a nós. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Yeshua, pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, versículo 27.